Salve, salve pessoas, seja bem-vinda, seja bem-vindo, esse é o canal Fundamental da História, eu sou o professor Enéas, meu amiguinho, minha amiguinha, se você chegou aqui pela primeira vez, eu já te convido a se inscrever no canal, deixa o like no vídeo, isso é muito importante, no canal Fundamental da História falamos, é claro, de aulas de história, trago também dicas de café, eu não sou nenhum especialista, mas é um assunto que professores gostam muito em geral, lá na sala dos professores todo mundo toma café, tá? Tem aqui também. Falo sobre as minhas vivências enquanto professor, quanto causos de professor, mas hoje eu vou começar com uma lembrança que eu tenho da época que eu era aluno ainda. Não vem querer me sacanear que não faz tanto tempo assim não, tá? Estou falando aqui de poucos anos atrás, existe uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, tá? Se você tem mais ou menos a minha idade, você deve se lembrar do que eu estou falando. Se você não tem a mínima ideia do que seja Educação Moral e Cívica, olha, afortunada seja a sua vida, você tem muito tempo, muita estrada pela frente ainda, porque você é uma pessoa muito mais nova que eu tenho certeza disso. Era uma disciplina que falava de alguns assuntos assim, tipo legislação, ministério, os três poderes, instituições do Brasil, coisas que para um pré-adolescente lá de 12 anos de idade não faziam muito sentido na época. Mas tinha a parte moral da disciplina também, e a professora estava falando sobre tabagismo, o hábito de fumar. Claro, né? Criticando, e todo mundo sabe que cigarro faz mal, não vou entrar no juízo moral aqui da situação, mas a professora fez esse juízo. E mais do que isso, ela se colocou como uma pessoa contra o cigarro e que não suportava, que não fumava, porque ela sabia de tudo, como que isso fazia mal para ela, então ela tinha asco, tinha nojo, aquela coisa toda. Discutimos o assunto, passou, entramos para outras conversas ali, outros debates. O tempo passou, bateu o sinal e na hora dela ir embora, dela trocar de sala, começou a recolher suas coisas e deixou a bolsa cair. Caiu um óculos de um lado, caiu o batom do outro, a tiara do outro e caiu um maço de cigarro. A sala veio abaixo. Ela deixou cair um maço de cigarro depois de falar que ela era contra o tabagismo. É claro que a gente não deu direito de defesa para ela. Era sarro, era riso, ela ficou vermelha o tempo todo. E foi uma cena que, olha, já tem mais de 20 anos aí seguramente e nunca fugiu da minha memória. Principalmente quando um gatilho foi ativado aqui. Muda-se a cena, estamos numa sala de aula novamente, agora eu sou o professor. Começando numa escola nova, primeiro dia de aula, passando o que eu esperava dos alunos para aquele ano letivo, contrato pedagógico, regras de comportamento. E entramos no assunto celular. E eu fui muito claro que o celular era proibido na sala de aula, não só por uma vontade minha, mas era a regra da escola, inclusive. E eu estava explicando os motivos, né, que desconcentrava, que isso, que aquilo. Claro que hoje, que essa questão da pandemia, a gente tem uma maleabilidade muito maior com as tecnologias, o uso do celular, de tablet em sala de aula. Inclusive, hoje os meus alunos fazem uso desses aparelhos, naquela época não. Tudo bem. Eu tinha acabado de falar o porquê eu não queria celular na sala de aula. Olha, acho que passaram uns 2 ou 3 minutos, eu tinha esquecido de colocar o meu celular no silencioso. Sabe o que aconteceu? Começou a tocar. E naquela época a gente tinha aquelas manias meio, né, de colocar aquelas músicas mais bregas como toque do celular. Sabe o que aconteceu? A sala veio abaixo, eu fiquei vermelho e na hora eu me lembrei da professora. Eu me lembrei de eu tirando o sarro dela naquele momento. Depois de tanto tempo, veio um negócio estranho aqui. Porque eu comecei a olhar para os meus alunos e comecei a enxergá-los daqui 20, 30 anos, que talvez eles não se lembrassem dos conteúdos que eu trabalharia com eles naquele ano letivo, mas que muitos deles não iam esquecer aquela cena. Iam contar para os filhos, iam contar para... Imagina, né? Ali a minha credibilidade despencou. Você pode falar, professor, mas é só um celular que tocou, não é nada de tão grave assim. Certamente, nesse ponto eu até acho que não foi tão pesado. Mas o que acontece é que professores, professoras, e aí eu vou um pouquinho além, né? Pais, mães, responsáveis em geral, né? Avô, avó que cuidam de netos como se fossem filhos, tia, padrasto, madrasta. Aqueles que olham pra gente com inspiração, com admiração, eles projetam muito mais
os nossos comportamentos, eles se inspiram muito mais no nosso comportamento do que nas nossas palavras. Quando eu comecei a dar aula, eu lembrei de muitos professores que eu tive, de muitos ídolos que eu tive, no que diz respeito à forma da aula. Já fui professor de filosofia, falei inclusive sobre ética e moral. E na hora que você está num discurso falando o que é legal, o que não é tudo lindo. Mas e quando você vai fazer as coisas? Você começa a pensar, e se aquele aluno, e se aquela aluna estivesse me vendo agora? O que eles pensariam de mim? Eu não tenho filhos, mas eu tenho certeza que pais e mães sabem do que eu estou falando. Mas não precisa ir tão longe, tá? Ídolos, né? Olha só, digital influencers por aí. Muitas vezes eles falam uma coisa muito legal, muito bonita, e na prática fazem outra. E assim, a gente é humano, a gente erra, é claro, mas o problema é quando você vai numa direção oposta daquilo que você fala. Ações valem muito mais do que palavras, têm muito mais credibilidade. Eu não sei como anda a sua, a minha às vezes, vou falar para você, você é muito crítico, precisa de uma revisão semestral, eu ia falar anual, mas a gente sempre precisa parar e refletir. Aliás, acho que diariamente a gente precisa fazer isso, não é mesmo? Eu não quero que isso aqui seja um papo pesado, tá? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, se você chegou mais uma vez aqui, eu sou o professor Enéas, te convido a ficar. Nós nos vemos no próximo. Não deixe de se inscrever no canal. Valeu, tchau, tchau.